Muito bem, gente. Agora vamos para o canto 16. No canto 16, o que acontece? No canto 16, o... Peguei errado nas minhas anotações aqui. Bem, o que acontece no canto 16? A gente tem que lembrar que no canto 15, o Telêmaco foi orientado pela deusa Atena de ir para a casa do porqueiro, certo? E ele foi orientado a ir para a casa do porqueiro para ficar lá uns dias, para esperar a poeira sentar, porque os pretendentes estavam querendo matá-lo. Era para ele ficar lá e quando ele chegasse, para que ele enviasse o porqueiro para dizer à sua mãe que ele estava são e salvo, que ele tinha voltado, que a mãe dele a essa altura já estava sabendo, embora ele tenha saído furtivamente, a mãe dele já estava sabendo que ele não estava no palácio, que ele não estava na cidade e que ele estava numa viagem e a mãe dele achou essa viagem muito temerária, achou muito temerária, né? E não ia, e se ela soubesse antes, ela iria impedir Telêmaco de fazê-la, ia ser problemático. Por isso que Telêmaco, ao fazer essa viagem, pediu segredo lá a serva, a ama lá, que ele tem uma ama que ajudou a criá-lo, uma senhora já idosa. E essa senhora era a pessoa de mais confiança da Penélope. E quando os pretendentes estavam tramando matar o Telêmaco, teve um dos servos que era fiel a Penélope que ouviu a trama e foi contar para Penélope. E foi nesse momento que a Penélope ficou sabendo que o filho dela já não estava em Ítaca, que ele tinha feito uma viagem para Pilos em busca de notícias do pai. Aí ela ficou desorientada, né, desesperada, achando que o filho dela podia morrer, porque afinal de contas ela ficou sabendo na hora da, da, que os pretendentes estavam querendo matá-lo. E sabendo disso, né, com essa situação, o, o, não, sem saber isso, Telêmaco não sabia que a mãe estava sabendo disso ou não. De toda forma, enviou Eumeu para ir lá dar a notícia de que ele estava são e salvo. Mas antes de falar com Eumeu, quando ele estava desembarcando, ele deu a mesma orientação, a mesma ordem para um dos seus navegantes lá, um dos seus remadores, um dos jovens navegantes, que o acompanhou para Pilos. Então, o engraçado é que quando Eumeu vai chegar lá na casa da Penélope para avisá-la de que o filho dela estava são e salvo e já estava de volta, chega junto o navegante, um dos companheiros de Telêmaco, para dar a mesma notícia. Né? Mas isso, calma, porque isso não é agora que vai acontecer, isso vai acontecer um pouco mais adiante. No início mesmo desse canto 16, que nós estamos analisando agora, o que acontece? Telêmaco, ele chega na casa de Eumeu e ele é efusivamente recebido pelo Eumeu. Eumeu mostra muito carinho para com o jovem o trata como um pai adotivo, e o Odisseu vê aquela cena e fica emocionado também, porque ele vê que o filho dele tem um amigo, no Eumeu, no porqueiro, uma pessoa de confiança. Aí Telêmaco chega, entra na casa do porqueiro e vê lá o forasteiro, vê o Odisseu lá e pergunta pro porqueiro: quem é esse seu ilustre visitante, né? Aí o porqueiro conta para Telêmaco
história mirabolante que o Odisseu contou para ele, né? De que ele era filho do natural do rei de Creta, que sofreu um naufrágio, foi capturado pelos cinícios, vendido como escravo, e depois acabou virou, por algum motivo virou amigo do rei do Egito. Depois o rei do Egito foi enviá-lo para a casa de origem, que ele diz que é uma terra lá, que é Creta, e antes de chegar em Creta, ele é vendido como ele é, vamos dizer assim, traído pelos navegantes egípcios e capturado para ser vendido como escravo. E quando os egípcios estavam... Isso tudo é história mirabolante do Odisseu, né? Que o Eumeu estava contando para o Telêmaco, né? E quando ele foi... os navegantes egípcios que o haviam capturado e que intencionavam vendê-lo como escravo, estavam fazendo a guarda lá na terra de Ítaca, ele aproveitou a situação e fugiu do barco, conseguiu lá uma oportunidade, fugiu do barco e foi para a casa de Eumeu. Então ele fechou a história assim, que é a história que, estou dizendo agora, a história que Odisseu contou lá no canto passado para o Eumeu, e o Eumeu estava reproduzindo para o Telêmaco, que estava perguntando quem é esse forasteiro, né? Aí, depois de contar essa história, o Telêmaco foi gentil com o forasteiro, né? Deixou ele sentado no lugar que ele estava, porque o Odisseu tinha se levantado para que Telêmaco sentasse na poltrona. O Telêmaco falou, não, fique acomodado onde está e tal, eu arrumo um lugar para sentar. Então, quer dizer, foi gentil com o forasteiro. Sendo gentil com o forasteiro, aí o Odisseu ficou ainda mais admirado com o filho. Depois disso, aí sim, que Telêmaco chega para o Eumeu e fala, Eumeu, vai lá dar notícia para minha mãe que eu estou de volta, que eu viajei, mas voltei. Aí Eumeu foi. Enquanto Eumeu estava de viagem para ao palácio de Penélope, o Telêmaco e o forasteiro, né, disfarce do Odisseu, eles ficaram lá conversando. Mas rapidamente chegou a Atena, ela aparece para Odisseu fora da casa do porqueiro, aparecendo pela janela. Odisseu, quando a vê, ela faz um sinal para que Odisseu saia discretamente da casa, para ir falar com ela. Aí o Odisseu levanta-se, num momento de silêncio, sai da casa. Aí a Atena, que só estava visível para o Odisseu, chega com a varinha de condão e tira o disfarce do Odisseu, dando a ele a aparência original de um guerreiro até melhorado, inteiro, forte, jovem ainda, não tão jovem como Telêmaco, mas totalmente rejuvenescido, como um homem maduro em todo o seu potencial. E Odisseu volta para casa. Quando ele volta, Telêmaco olha para ele e fala, pelos deuses, quem você é? Qual Deus você é? Porque é impossível que alguém mude a sua imagem, mude a sua aparência, se não for um Deus. Aí Odisseu fala, não, eu não sou Deus nenhum, eu sou Odisseu, seu pai. E eu estou de volta a Ítaca, consegui voltar, e quem me transformou num velho, que tirou o encanto, foi a deusa Atena, que sempre me acode e que está sempre do meu lado, me protegendo e me orientando, me guardando e me abençoando. Né? Aí o Telêmaco, num primeiro momento, ele desconfia e tal, mas depois de falar algumas coisas, algumas verdades ali, né? Falar mais de si, perguntar como é que estava a Penélope e tal, o Telêmaco se convence de que
realmente aquele senhor que está diante dele, aquele homem que está diante dele é o pai dele. Aí os dois se abraçam, choram, se beijam, né? É uma comoção. E o Telêmaco diz como é que está a situação, o abuso dos pretendentes, que a situação não está boa. E nesse momento, enquanto isso acontece, Eumeu e o outro, e o navegante, também o remador que acompanhou, um dos remadores que acompanharam Telêmaco na viagem para Pilos, chegam no Palácio de Penélope e falam para Penélope que o filho dela, um de cada vez, né? Embora os dois tenham chegado juntos, um falou e o outro falou também, para Penélope que o filho dela estava bem. E aí, imediatamente, Eumeu volta para sua casa, e quando antes dele chegar, a Penélope a Atena chama o Odisseu de volta e aplica nele o encanto novamente, para que quando Eumeu chegasse, ele já estivesse de volta na aparência do velho mendigo. E quando Eumeu volta para casa, vê lá o mendigo e o Telêmaco conversando amigavelmente, fica contente com aquilo e resolve fazer uma ceia, né, um banquete para que eles comessem, bebessem e se fartassem, né, divertidamente, conversando amigavelmente, com muito riso, com alegria, e que até o dia seguinte. Então aí depois foram dormir e dia seguinte é o próximo canto. Vamos dar uma olhada aqui. Canto 17. Eu vou dar uma lida aqui no roteiro que eu fiz do canto 17 para falar para vocês com mais objetividade. Muito bem, gente. O canto 17 começa da seguinte forma. Começa com o... Muito bem. O canto 17 começa com de manhã, né? Telêmaco se despedindo do porqueiro Eumeu e de Odisseu, né, do velho mendigo. Ele se despede, fala assim: Eumeu, eu tenho que ir embora para casa agora, porque está na hora de eu conversar com a minha mãe, tranquilizá-la, porque ela ficou sabendo muito tardiamente de que eu tinha feito essa viagem, deve ter ficado preocupada e tal, eu vou lá para tranquilizá-la. Mas depois que eu chegar lá, mais tarde um pouco, você vai lá para o meu palácio e leva o mendigo, né, o forasteiro lá, porque chegando lá, ele vai ter condições melhores de ganhar alguma coisa, ganhar doações, ao invés de ficar aqui gastando a nossa... Vai ficar muito pesado para nós aqui na fazenda, né? Vamos dar a ele a oportunidade de receber doações e esmolas lá na cidade. Leve ele lá para o meu palácio mais tarde um pouco, né, na hora do almoço. Aí, beleza, né? O Telêmaco sai, se despede, vai lá e chega em casa. Chega em casa, abraça a mãe estava chorando lá, encontra com o Telêmaco, fala: meu filho, que bom que você está de volta, são e salvo, fiquei sabendo só depois dessa sua viagem, dessa sua loucura, mas que bom que você está são e salvo, porque eu fiquei sabendo que estavam querendo te matar. E aí o Telêmaco falou: pois é, né, mas eu soube me defender e tal, eu estou aqui. E aí depois disso ele desce lá para a sala, e no salão que ele tem, na casa dele, porque os pretendentes já estão lá fazendo festa, porque todo dia os pretendentes vão fazer festa na casa na casa do Telêmaco, e dão ordem para os servos do Telêmaco, servos da Penélope, trazerem comida, né? Toda hora mata lá um bezerro, uma vaca, mata um porco, toda hora ovelhas, muita fartura, vinho, tem bastante, eles gastam vinho diariamente, tomando do vinho do Odisseu e sem dó. Isso importuna a Penélope, importuna o Telêmaco, mas eles não estão nem aí, porque eles fazem isso, eles têm
Eles dizem o tempo todo que eles vão continuar frequentando a casa da Penélope e consumindo os bens dela, enquanto ela não escolher um deles para se casar. Então é todo dia isso, né? Essa incomodação. E aí fica nessa situação. Aí Telêmaco desce, senta lá na sua poltrona, todo mundo comendo e bebendo, se divertindo, e de repente chega o Eumeu e o forasteiro. Aí o Eumeu e o forasteiro chegam, e aí o Telêmaco chama o Eumeu assim, né, no canto, monta um sanduíche bem caprichado, com bastante carne, entrega para o Eumeu e fala: Eumeu, dá isso aqui pro forasteiro. Aí o Eumeu vai lá e dá pro forasteiro a carne, aí Odisseu agradece, né? E com isso, os pretendentes também fazem o mesmo, têm o mesmo comportamento, resolvem dar alguma coisa da sua comida, né, para o forasteiro, menos o Antino, que é o líder dos pretendentes, o mais folgado deles, o mais abusado, e que o Antino ele chega e repele o Odisseu de lá, falando, né, é contrário a dar qualquer esmola para Odisseu. Odisseu até chega a fazer uma pergunta: olha, mas você que é tão... Chega a discutir um pouco com o Antino, por que o Antino não dá nenhuma migalha para ele, por que não dá nenhuma esmola para ele? Aí Antino, sentindo-se ofendido por estar sendo questionado por um velho forasteiro, vai, pega um escabelo e joga no ombro acertando o ombro direito do Odisseu, do velho forasteiro. Aí o Odisseu olha para baixo e o Telêmaco olha para baixo também, assim, que ficam cabisbaixo, com pensamentos sinistros, né? Pensando como é que eles vão fazer para se vingar de tudo isso. Agora, interessante também, eu sempre tenho que fazer voltar de vez em quando, que eu lembro de detalhes, que no canto anterior, quando o pai e filho, Odisseu e Telêmaco, estavam conversando na casa de Eumeu, e Eumeu estava fora, o Odisseu falou o seguinte, deixou claro para o filho dele, falou: olha, vamos combinar o seguinte, você volta para casa amanhã cedo e você me envia com o Eumeu de tarde lá para sua casa, justamente tudo aquilo que o Telêmaco falou para o Eumeu: envia o forasteiro lá para casa, para que ele não seja muito pesado para nós. Isso tudo foi combinado, enquanto o Eumeu estava ausente, entre pai e filho, entre Odisseu e Telêmaco. Por quê? Porque Odisseu queria testar, conhecer o caráter das pessoas, o interesse, né, ver de perto o abuso que estava ocorrendo lá em sua casa. Então, nada melhor do que ele ir na aparência de mendigo mesmo. E aí, chegando lá, ele provocou realmente o Antino para ver até o que ele era capaz de fazer, né, com um velho forasteiro, uma pessoa aparentemente indefesa, né, que o questionasse, mesmo que não seja uma pessoa injusta, né, mesmo numa boa. Foi o que ele... E aconteceu justamente o que ele estava esperando que acontecesse. E o Odisseu falou para o filho dele, assim, ainda na casa de Eumeu, o seguinte: olha, se acontecer alguma coisa, se eu apanhar, né, se alguém me ofender, você não vai retrucar, porque ainda não é a hora de retrucar. Você aguarde e chega na hora certa. Não se exalte se eu for humilhado lá na sua casa, tá? Fica tranquilo que tudo tem a sua hora. Foi isso que foi combinado entre eles e acabou, foi dito e feito, né? Chegou no final do canto 17, aconteceu o quê? Exatamente isso. O Antino, que é o mais abusado dos pretendentes, lançou um escabelo no ombro do Odisseu, e o Odisseu ficou olhando para baixo,
né? E todos os outros pretendentes reprovaram o que o Antíoco fez. Não, isso não se faz e tal, mas ninguém partiu para defender Odisseu. Ninguém chegou para segurar o Antíoco, não. Só se reprovaram e tal, e continuaram lá comendo e bebendo à vontade na casa dele. Né? Acabou o canto 17, aí vamos para o canto 18. Bem, gente, vamos agora para o canto 18. O canto 18 começa como? Depois de Antino, talvez o maior líder dos pretendentes, ter jogado o escabelo no ombro do Odisseu, aparece um outro mendigo lá, mas esse outro mendigo é mendigo mesmo, né? Aparece um mendigo lá no palácio, já conhecido dos pretendentes também, e começa a injuriar o Odisseu, porque vê no Odisseu um concorrente que devia ser eliminado, uma vez que poderia diminuir ali as doações que ele receberia. E esse outro mendigo, ele desafia o Odisseu para uma luta. E quem perdesse sairia de vez lá. Aí os pretendentes começam a gostar da cena, né? Você vê, epa, vai ter baixaria aí, a gente vai ficar assistindo. E eles falam assim, olha, aquele que vencer a luta vai ganhar um pedaço de pão com bastante carne caprichado aqui, dobrado, como prêmio, tá? E aí tá, eles começam a lutar lá. E Odisseu não dá mole, né? Quando mostra os músculos, né? Mesmo velho, na aparência de um velho mendigo, ele ainda mantém uma força. Ele mantém a sua força e ele disfarça um pouco e tal, demora um pouquinho, mas assim que ele resolve, ele mete um murrão ali no mendigo, que vence o coitado por nocaute. Vence o coitado por nocaute, e aí ele recebe o pão como prêmio, o sanduíche lá, o pão com bastante carne lá. Ele guarda para si ali, né? Vai comer, espera para comer uma outra hora, mas aí chega o Eurímaco, que é talvez o segundo maior dos pretendentes lá, chega para ele depois de Antino, chega para ele e fala assim, ô velho mendigo, você é um cara bom de briga, hein? Você tem muita força, você não quer trabalhar para mim, não? Eu te dou comida, te dou casa, roupa lavada, né? Coisa assim, e você vai trabalhar para mim. Ah, mas eu acho que você não gostaria disso não, porque você prefere mesmo viver na indolência e na parasitagem, né? No parasitismo, né? Você tem cara de preguiçoso. Aí o Odisseu olha para ele e fala assim, olha, se a gente competisse nós dois, para quem é que vence um arado primeiro, quando você estiver na metade eu já terminei. Você está falando isso de mim, mas você não é melhor do que eu. Aí o Eurímaco, né, tendo se visto enfrentado por um mendigo, pega um escabelo e joga nele. Né, segundo escabelo que ele vai levar, só que dessa vez ele desvia e acaba acertando o Escansão que está atrás dele. Escansão é garçom, tá? Na linguagem do livro aqui. Aí joga um escabelo, acerta o Escansão. Aí ele fica lá com o seu sanduíche, curtindo, e termina o canto 18. E aí começa o canto 19. Muito bem, canto 19. O que acontece no canto 19? Depois de todos esses insultos que Odisseu sofreu, o tempo passa, né? E anoitece e os pretendentes vão embora. Os pretendentes vão embora e fica lá sozinho, lá o Odisseu e o Telêmaco. Aí o Odisseu chega para Telêmaco e fala assim, olha, conforme eu te falei lá na casa do meu,
quando a gente estava conversando, conforme a gente combinou, agora está na hora de fazer o seguinte, você você vai me ajudar a pegar todas as armas que nós temos no salão, porque o salão na parede tinha várias armas, lanças, escudos, e vamos pegar as armas e espadas e guardá-las num cômodo longe, né? E vamos fazer isso. E se alguém perguntar amanhã por que a gente fez isso, você fala que é porque para evitar acidente. Fala que é para evitar acidente, fala que é porque as armas estavam enferrujadas e que você estava querendo fazer um polimento. Inventa qualquer desculpa aí amanhã, né? Se alguém perguntar, mas vamos fazer isso logo. Vamos pegar essas armas e esconder essas armas para que ninguém as veja, para que o salão fique sem armas, ao alcance dos pretendentes, porque nós vamos trucidá-los todos e não queremos que eles tenham defesa. Aí, isso daí é o que tinha sido combinado já antes na casa de Omeu, porque eu estou voltando toda hora, né? Toda hora eu volto no canto anterior, ou no outro anterior, no anterior, para fazer mais sentido na nossa narrativa aqui. Aí ele chega e eles pegam as armas, guardam as armas. E outra coisa também que aconteceu no canto anterior. Quando Telêmaco foi falar com sua mãe, né, foi se apresentar a Penélope para que ela ficasse tranquila, que ele já estava de volta, ele contou sobre o forasteiro, que havia um forasteiro na casa de Omeu que sabia que tinha conhecido Odisseu, porque ficou combinado também entre eles que Telêmaco não falaria para sua mãe diretamente que o Odisseu já estava de volta, e sim que ele estava convencido de que o velho tinha tido contato com Odisseu, e conheceu Odisseu, e que disse que o Odisseu estava vivo e que estava voltando. Isso foi o que o Telêmaco tinha conversado com sua mãe. Sua mãe falou assim, eu quero conhecer esse velho forasteiro, quero conhecer esse estrangeiro, quero conversar com ele, quero saber dele. E depois de todas essas cenas, né, de insulto que houve durante o dia, lá no palácio, e quando os pretendentes foram embora, o Telêmaco falou, olha, o forasteiro está lá na sala, tá sozinho lá, vai lá conversar com ele, se você tem alguma dúvida, né? Se você quer saber do meu pai, né? Aí a Penélope vai, depois que as servas da casa lá limpam o salão todo da sujeira que os pretendentes deixavam, como eles sempre deixam no final do dia, a Penélope desce no salão e começa a conversar com o forasteiro. Quem é você, né, pro forasteiro? Como se chama? Né, e você tem notícias do meu marido, né, do Odisseu, aí vai aquela lenga-lenga de novo, aquela história mirabolante que ele conta, eu sou de Creta, sofri naufrágio, fui vendido como escravo, sou filho natural do rei de Creta, e você tem notícia do meu marido? Ele fala, tenho, conheci o Odisseu e tal, lá em Creta mesmo, né, quando ele chegou lá para viajar para Troia, para a Guerra de Troia, eu encontrei com ele, eu lembro dele. Aí ela falou, se você lembra dele, então me diz como é que ele estava vestido e como é que eram os seus companheiros. Aí o velho mendigo fala assim, tenta disfarçar, né? Puxa a memória assim, fala, olha, faz muito tempo, não sei se eu vou te dizer com detalhes, eu não sei se eu vou dizer certo exatamente como é que ele era e como é que ele estava vestido, mas eu vou tentar aqui lembrar. E nessa de tentar lembrar, ele descreveu exatamente como é que ele estava vestido, com exatamente a roupa, os objetos que eles estavam segurando, que ele estava no pescoço, falou também dos seus amigos, como é que eles eram, e Penélope fica surpreendida, porque realmente ele falou tudo certo. Claro, era o próprio Odisseu, né? Disfarçado na figura de um velho mendigo. Mas aí, a partir daí, a Penélope
Fala, não, esse cara não está enganando, ele realmente conheceu o Odisseu. Ele conheceu o meu marido. Então, a partir de agora, ele é um amigo nosso, ele não é apenas um velho forasteiro aqui. Ela chega para Servas e fala, Servas, venham cá, dê um banho nele, dê a ele roupas novas, arruma um colchão aí, para ele deitar, para ele dormir, um travesseiro, lençol, fronha, cobertor e tal, porque a partir de agora ele é amigo nosso. E aí Odisseu, ouvindo isso, fala, não, muito obrigado, eu não aceito isso não. Eu sou uma pessoa muito maltratada pela vida, eu gosto de dormir mesmo no chão duro, mas eu aceito se houver uma senhora aí, uma senhora mais idosa que venha lavar os meus pés. Isso para mim já é o suficiente. Né? Não gosto de me mostrar para as meninas, para as senhoras mais novas, não. Fico constrangido. Aí a Penélope fala, então já sei quem pode lavar os seus pés. Aí chama a Euricleia. Quem é a Euricleia? É a serva mais idosa que ela tem, de maior confiança. Foi justamente a serva que ajudou a criar o Odisseu, ela ama de Odisseu, e que ajudou a criar Telêmaco. Então, sabe, quando Telêmaco viajou e confiou a uma serva que ele estava viajando, que não era para contar para a mãe dele, que senão a mãe dele ia ficar desorientada e não ia deixar ele viajar e tal. Essa serva de confiança de Telêmaco é a Euricleia, que é a serva mais idosa da casa. E essa serva mais idosa da casa foi lavar os pés de Odisseu. E começou a falar, nossa, como você me faz lembrar o seu jeito, né, o seu jeito de falar, seu jeito seu corpo, o seu físico me faz lembrar muito do meu amo, do Odisseu e tal. E aí a Penélope começa a voar, né? Ela não está nem prestando atenção. Ela tá não muito perto, mas também não muito longe, mas ela não ouve o que a Euricleia diz. E a Euricleia fica lá, olhando, lavando as pernas, o pé de Odisseu, quando de repente ela vê uma cicatriz na perna do Odisseu, que é a cicatriz igual a cicatriz que o Odisseu ganhou quando foi visitar o avô dele, o pai da mãe dele, lá no Parnaso, na adolescência. Aí ela olha e fala, nossa, mas você tem a mesma marca da mordida de javali, que é uma cicatriz de uma mordida de javali que o meu amo tem, você é o Odisseu. Aí o Odisseu imediatamente vai lá, tampa a boca da Euricleia e fala, olha, não é para contar nada, sim, sou eu o Odisseu, mas você não conta nada agora, eu estou de volta, mas eu quero saber quem é fiel a mim aqui e quem não é. Eu sou o Odisseu, mas você fica quieta, que eu tenho que descobrir quem é meu amigo aqui e quem não é, antes de eu me revelar. Aí ela, tá, tudo bem, vou ajudá-lo, né? Vou te ajudar a saber, a descobrir quem é fiel e quem não é. Pronto, aí então ela fica, aí depois ela chama a Penélope, né? E ela se contém, ela termina de lavar os pés de Odisseu e ela se contém na sua alegria para não extravasar devido à volta do amado amo dela, do patrão, do rei querido e tão esperado Odisseu. Ela finalmente, no coração dela, ela fica bem, né? Consolada, confortada, mas ela não pode contar isso para Penélope. O Odisseu deixa bem claro, não é para contar para Penélope porque eu voltei ainda. Espera que o momento certo vai chegar. Pronto, e aí com isso nós terminamos o canto 17. Aliás, foi mal, o canto 19. Né? E vamos para o canto 20. Mas o canto 20, terminamos o canto 19 e vamos para o canto 20. Mas o canto 20 vai ficar para outro vídeo, ok? Nós já extrapolamos os 30 minutos aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.